Existem histórias que não precisam de monstros, assassinos ou grandes reviravoltas para te impactar. Às vezes basta uma família feliz, uma criança brincando no quintal de casa quando três sombras aparecem ao horizonte. O quadrinho Três Sombras, do Círio Pedrosa, fala sobre amor, sobre medo e sobre perda. Mas fala principalmente sobre até onde você iria, sobre até onde você pode, consegue ir para salvar alguém que você ama de um destino que talvez não exista fuga. Hoje eu quero falar sobre essa HQ linda, delicada e bastante dolorosa também, que começa com um dia normal e mostra como tudo pode mudar a qualquer momento. Imagina uma família simples, vivendo em paz, longe de tudo, tendo mais um dia comum quando eles percebem que três sombras apareceram e parecem estar olhando para eles. Essas figuras estão encapuzadas, montadas a cavalo e parecem observar a família. Elas não falam nem comunicam nada, mas cada dia elas se aproximam um pouquinho mais. Não demora para que essa família, constituída pelo pai Lu e pela mãe Liz e pelo filho Joaquim, percebam que talvez aquelas sombras estejam ali porque elas significam algo inevitável. As três sombras estão ali para levar o Joaquim. A mãe tenta absorver a informação, a conclusão que eles chegaram e tentar aceitar isso de uma forma mais branda, enquanto o pai entra em estado de negação. Ele simplesmente não consegue aceitar e é quando ele pega as coisas dele, o Joaquim, e parte para uma fuga. Embora a desculpa seja fugir das sombras que seguem o Joaquim, a verdade é que ele tá fugindo da realidade. E quando o Lui opta por fugir, ele se coloca e coloca também o próprio Joaquim em situações caóticas, bagunçadas e desgastantes no momento que já é bastante delicado. Para mim, toda essa bagunça é como tá a cabeça dele, como ele se sente. E por isso ele fica vulnerável e suscetível a tomar decisões péssimas. Decisões que são mais equivocadas do que a fuga em si, entendem? Fica claro que ele busca soluções alternativas e que ele dá muito mais do que ele pode, esperando uma solução impossível. E no fim, o fim chega, e chega com muito mais dor. O quadrinho fala sobre perda, mas não fala sobre uma perda abrupta ou imediata. É aquele tipo de perda que vai acontecendo aos poucos e que muita gente vive isso quando tem um parente com uma doença grave, por exemplo. E embora que quem tome a decisão de tentar salvar e dar tudo de si, dar até o que não pode, seja uma medida tomada pelo pai, o que eu vejo é que, na verdade, quem mais faz isso na vida real são filhos e mães que abrem mão de si na esperança de que o resultado seja diferente do que é inevitável. No fim, o que torna tudo mais sofrido não são as três sombras atrás do Joaquim, mas as sombras do próprio pai, que não deixam de ser medo, desespero e imaturidade emocional. Isso não é uma crítica a pessoas sofrerem, achar que elas não podem sofrer ou que elas devem ser maduras o tempo todo no momento difícil. Na verdade, é bem complicado ser maduro no momento desses. Oi, amiga. Você tá falando? Você tá gravando? Tô. Você não me viu ali, não? Eu vi, mas eu pensei, eu vou parar? Casa tem vida. Aqui é verdade, esse programa é verdade. É a realidade como ela é. Esse quadrinho é lindo não só pela mensagem sobre a dificuldade que as pessoas têm de lidar com a perda, porque acho que todo mundo vai se identificar, ninguém vai pensar, nossa, que é isso que o pai tá fazendo, sabe? Eu acho que todo mundo consegue se colocar no lugar, porque pelo menos todo mundo que já perdeu alguém que sente que devia fazer mais, tinha que fazer mais, faria mais se fosse possível, se o resultado fosse diferente. Mas também é linda pelo desenho, os traços são muito delicados em momentos bons, em momentos de tranquilidade e bastante intensos, escuros, rabiscados, quando o momento é de bagunça, de tristeza, de caos emocional. Eu amo esse quadrinho, ele é um dos meus preferidos e por isso escolhi ele para trazer aqui para esse vídeo. Para quem não sabe, Três Sombras é uma inspiração direta para o meu quadrinho Raposa e Gengibre, que fala exatamente sobre perda, lidar com a perda, mas aqui os caminhos são um pouco diferentes também. O desenho também foi uma inspiração. Eu gosto muito de histórias que fazem a gente pensar comportamentos, repensar comportamentos
E pra quem não sabe, eu vivi muito essa coisa de lutar pela vida de alguém, que foi o gengibre, né? Ele teve PIF, eu fiz tudo o que eu pude, muitas pessoas me ajudaram nas redes sociais, porque o resultado dos exames dele mostravam que ele tinha PIF. A indicação veterinária era, na verdade, fazer com que ele tivesse um tempo de vida de qualidade. Não tinha como mudar o diagnóstico dele. E assim como minha vida precisou seguir em frente depois da minha perda, depois de ter adoecido junto com o gengibre enquanto ele lutava pela vida dele, o quadrinho também fala sobre seguir em frente apesar da dor e como coisas boas podem voltar a acontecer, como o amor que a gente sente por alguém que não acaba, e como isso pode se multiplicar eventualmente. No meu caso aqui, eu acho que vocês viram os gatinhos. Embora Três Sombras toque em pontos que vão doer, eu recomendo muito esse tipo de leitura. Acho que a gente não tem que ter medo de sentir. Acho que vendo obras bonitas assim, a gente consegue entender melhor sentimentos que geralmente a gente tenta não sentir, que geralmente a gente não sabe como lidar. E acho muito legal quando essas histórias são bonitas de ler em texto e imagem. Muitas pessoas evitam ler meu quadrinho, então eu acho que muitas pessoas evitariam ler esse quadrinho aqui também. Mas por favor, não façam isso, deem uma chance. Nenhuma chance de explorar sentimentos, de trabalhar sentimentos que nem sempre são positivos. E é isso. Me contem aí nos comentários se vocês já leram, se vocês pretendem ler, o que vocês acham desse tipo de história. Olha isso. Pau pegando ali atrás. É isso. Depois de momentos tristes, a gente ainda consegue ter momentos de alegria nas pequenas coisas, principalmente. Comentem aí se vocês... o clima tenso entre os brothers. Você é um chão! Chão! Você é um chão! Você é um chão! Chão do caralho! Comentem aí se vocês tiverem sugestões de livros, quadrinhos e outros assuntos que eu possa trazer aqui pro canal, pra essa nova abordagem do canal. Não deixem de se inscrever, de compartilhar com pessoas que vocês acham que vão gostar. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!